Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre um pouquinho de física, para a gente entender um pouco sobre esse mundo da física, né? Um pouco daquilo que a física trabalha, como que os físicos eles entendem, compreendem o mundo, os fenômenos da natureza e explicam isso para a gente através das suas teorias, tá? Então, vamos começar nossa discussão agora com uma pergunta muito básica. O que é a física, né? Pergunta básica, porém difícil de responder, bem complexa, ao mesmo tempo fácil, difícil. Vamos lá, ó. A física em si é uma área da ciência que tenta compreender como que a natureza fundamentalmente funciona em relação aos seus fenômenos, sejam eles de quaisquer origens que possam ser, desde o universo, né, desde fenômenos que envolvem átomos ou partículas subatômicas, quanto fenômenos que acontecem no universo, no aspecto astronômico. Então, a física tem um poder de estudar uma ampla quantidade de objetos e tentar associar isso, né, esse estudo, a outras coisas, a fechar teorias, construir ideias que expliquem como que tudo funciona, tá? Ao longo do tempo, obviamente, como toda ciência, a física foi construída aos poucos, né? Os cientistas, os físicos, os intelectuais, eles observavam o que acontecia no planeta, na natureza, e tentavam explicar isso. E alguns fenômenos, na verdade a maioria deles, foi muito bem explicada, muito bem fundamentada. A gente conhece hoje leis científicas, teorias científicas que explicam muito bem muitos fenômenos, só que tem outros que ainda não têm uma resposta definitiva, né? Que ainda estão em estudo, que ainda estão tentando ser desvendados, né? Então, tudo isso vai acabar levando a gente ao conhecimento, desde aquilo que a gente não entende ainda, mas estamos já trabalhando em cima disso, até aquilo que a gente não entendia e hoje conhece muito bem. Vou dar para vocês dois exemplos, tá? O primeiro é o paradoxo do avô. Imagina o seguinte, uma situação que a gente não tem como explicar ainda. Um paradoxo é uma situação contraditória que nos faz pensar no que ela não tem saída. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou vivo hoje em 2020 e eu tive o meu avô nos anos 60. Vamos dizer que eu consegui abrir uma barreira no espaço-tempo e estou vendo meu avô num momento antigo, quando ele estava vivo. Eu vou e atiro no meu avô. Meu avô morre. O que vai acontecer a partir daquele momento? Aí você pode falar assim, mas seu avô morreu, então você não está vivo. Eu concordo, se meu avô morreu, minha mãe não nasceu, eu também não nasci, e eu não poderia ter dado tiro. Mas no presente eu dei o tiro. Então quer dizer, se eu matei meu avô, como é que eu posso ter nascido para dar o tiro que matou ele? Bugou a cabeça de vocês aí? Isso é para bugar mesmo, tá? A física ela tenta explicar situações que ainda não tem explicação. Então, essa questão do espaço-tempo, dessa mecânica quântica, que é a grande área que estuda esse espaço-tempo, ela ainda está sendo trabalhada. A gente é muito novo nessa área. Mas são coisas que a gente pode tentar explicar no futuro, né? Uma outra coisa que a gente já conhece hoje é, obviamente, por que os aviões não caem do céu, né? Eles sobem e se mantêm estáveis lá. Uma das coisas que explica isso é o princípio de Bernoulli, tá? Que se baseia no seguinte: toda vez que a rapidez, a velocidade com a qual um fluido, seja ele líquido ou gasoso, ele percorre uma superfície, então, quanto mais rápido um fluido percorre essa superfície, menor é a pressão que esse fluido faz nessa superfície. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, as asas dos aviões são a superfície que vão cortar o ar, vão atravessar o céu. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, por cima da asa do avião, o ar vai passar com maior velocidade. Né? Então, a velocidade com a qual o ar passa por cima da asa é maior.
automaticamente, se em cima da asa o ar passa mais rápido, ele faz uma menor pressão em cima da asa. E por baixo da asa do avião, o ar passa mais devagar, com menor velocidade. Automaticamente, se tem uma menor velocidade, embaixo da asa, a pressão que o ar faz embaixo da asa é maior. Aí vamos pensar aqui comigo, né? Se a pressão debaixo da asa é maior do que a de cima, o que a gente já vai deduzir? Que o ar embaixo da asa empurra a asa para cima com mais facilidade e com mais qualidade do que o ar em cima da asa empurra ela para baixo. Então, já que o ar de baixo ele é mais resistente em termos de pressão do que o ar de cima, ele garante a resistência do avião no ar. Né? Isso é uma das coisas que mantém ele no ar. Então, esse princípio de Bernoulli nos explicou por que os objetos, geralmente planos, eles conseguem se manter estáveis no ar, como uma asa delta, por exemplo, que vai descendo aos poucos, ou um paraquedas. Tá? Tudo isso vem de princípios do deslocamento da matéria em relação a essas superfícies. Tá? Então, aqui está só para poder concluir esse raciocínio, a pressão do ar é maior embaixo, então isso empurra o avião para cima com mais força do que o ar de cima empurra ele para baixo. Tudo bem? Então, são questões assim que a física ela vai explicar para a gente. Né? Que ela, na verdade, ela já explicou e outras que estão tentando ser explicadas. Né? Como aquela que a gente citou agora há pouco do paradoxo do avô. Beleza? Então, dentro da física, a gente tem linhas de pesquisa diferentes, que se baseiam, né, se importam com objetivos diferentes. Um deles é a física teórica. Aí eu coloquei para vocês dois pesquisadores, dois cientistas, que são fundamentais. O de baixo, eu creio que vocês todos devem conhecer, que é o Stephen Hawking, um dos maiores físicos teóricos do mundo, né? Inclusive ele faleceu recentemente. E o de cima é um pesquisador brasileiro. Na verdade, ele nasceu na Polônia e se naturalizou brasileiro um pouco depois, que é o Abraham Zimmermann. Tá? Ele é um professor da Unesp até hoje e ele vai todos os dias trabalhar na sua área da física teórica, tá? Que é a área que se preocupa em conceber, né, em elaborar, em formular e aperfeiçoar as teorias da física. Só que essas teorias elas não têm uma aplicação imediata. A gente não tem como praticar, experimentar essas teorias. Eles se fundamentam muito mais na lógica matemática para determinar essas teorias dentro da física teórica. Tá? A linha de pesquisa que está bem coladinha na física teórica é a física experimental, que também se preocupa com as teorias, com a elaboração delas, com a formulação, com o seu aperfeiçoamento. Só que na física experimental, eles conseguem testar as suas teorias. Né? São teorias que conseguem contar com a prática de experimentos. Então, tem uma aplicação prática mais imediata, coisa que na física teórica não tem. Né? Na foto que vocês estão vendo aí, tem o casal Curie, o Pierre Curie e a Marie Curie, os grandes cientistas que abriram o caminho para aquilo que a gente conhece hoje como radioatividade, radiação. Tá legal? E tem a física aplicada, que é basicamente a física, o uso dos conhecimentos físicos para uma aplicação social, para resolver problemas de ordem prática, para ser usada para uma evolução da sociedade em termos tecnológicos e científicos. Né? Essa figura representa o Nikola Tesla. Esse cara foi somente o cara que conseguiu descobrir a forma de conduzir corrente elétrica. Né? Então, se não fosse por ele, não teríamos aí circuitos elétricos hoje em dia. Tá legal? Então, ele conseguiu entender um fenômeno e aplicar isso de uma forma que todos pudessem usar. Tá? Então, essas três linhas de pesquisa da física são as linhas de frente para estudo da física. Tá legal? Que, obviamente, se dividem em alguns ramos específicos. Tá? Ramos esses que a gente vai conhecer agora,
alguns vamos aprofundar ao longo desse ano e do ano que vem também, tá? O primeiro a gente chama de mecânica, que é um dos mais famosos. Ele trabalha com o estudo do movimento e o equilíbrio dos corpos, tanto em relação ao tipo de movimento, direção, a intensidade desse movimento e a construção de máquinas que trabalham com equilíbrio de corpos. Então, por exemplo, quando um carro se movimenta, né, a questão da sua velocidade média e sua aceleração são questões que a mecânica estuda. As forças aplicadas sobre um corpo também são estudadas pela mecânica. A cinemática, né, a direção do movimento e a energia envolvida nisso, a mecânica que estuda. E essas máquinas simples é um outro exemplo de estudo da mecânica, né, como alavancas e polias, por exemplo. Tá? Polias são aquelas roldanas que a gente vê em algumas máquinas mais sofisticadas. Tá legal? Na óptica, a gente se preocupa muito com os fenômenos luminosos. Então, tudo que tem a ver com a luz, né, desde a sua emissão, a sua absorção, né, e todos os fenômenos nesse caminho, a óptica estuda. Então, a absorção e reflexão de raios luminosos através dos espelhos e lentes, né, nos permitem enxergar esses raios luminosos. A refração da luz criando essa gama de cores diferentes, de raios luminosos de cores diferentes, até os problemas que a gente conhece de visão, como a miopia e a hipermetropia, por exemplo. Tudo isso a gente entende melhor quando a gente conhece um pouco mais de óptica e como essa luz ela se comporta perante algum fenômeno específico. Tá legal? O eletromagnetismo, ele se preocupa muito com os fenômenos elétricos em si, magnéticos em si, e os também eletromagnéticos, os que associam os dois. Então, alguns exemplos que a gente tem, como a eletrostática, ela se preocupa muito em entender como que ocorre a eletrização de corpos. Então, como que uma estrutura, um corpo, um material, ele pode ganhar ou transmitir carga elétrica, né? A eletrodinâmica, muito mais com relação a pilhas e baterias, na emissão, na produção e condução de correntes elétricas, né, nos circuitos elétricos que distribuem essa energia elétrica para diversos aparelhos, né, diversos destinos. O magnetismo, na questão da atração de um material por outro, né, atração e repulsão também, e o chamado eletromagnetismo, que é quando a gente usa a energia elétrica para criar campos magnéticos e aí sim poder criar atração ou repulsão entre materiais. Então, o eletromagnetismo ele vai se preocupar com todos esses aspectos do comportamento dessas propriedades físicas desses materiais. Na ondulatória, a gente estuda as ondas, né? Mas que a gente pode pensar, né? Pô, onda, então vou estudar o quê? O mar? Vai estudar o mar. Só que não somente as ondas comuns, né? Os tsunamis também são tipos de ondas mecânicas, são ondas que provocam movimento de partículas. E isso a gente tenta entender o porquê de acontecer na ondulatória. As ondas eletromagnéticas, como as luminosas, por exemplo, a gente também estuda na ondulatória. E as ondas sonoras, de onde vem o som, como que o som ele se propaga e alguns fenômenos sonoros também, como o eco e a reverberação. Tá? Então, a ondulatória tenta estudar todos esses fenômenos físicos envolvendo ondas. Na física térmica, a gente se preocupa muito com o calor, né? O calor tem uma dinâmica muito grande dentro da física, desde a sua condução, medição e a sua influência sobre os corpos. Então, por exemplo, na termologia, a gente tem como entender como as formas como o calor dilata ou contrai materiais, né? E na termodinâmica, como esse calor ele é transferido para gases, por exemplo, ou outros corpos, e esses gases muito quentes agora eles conseguem gerar, né, fazer com que uma máquina funcione, como é o caso dessa figura que vocês estão vendo agora aí. O vapor quente está fazendo aquela roda girar para a máquina funcionar. Então, na física térmica,
esse calor ele pode ser transformado, ser medido em escalas térmicas, né, que é o normal, né, de medida dele, como ele interfere nos objetos, como ele faz as máquinas trabalharem, né, ele gera esse trabalho nas máquinas. Na física moderna, são teorias um pouco mais recentes, né, e também pouco práticas, aquelas mais teóricas que a gente viu agora há pouco, como, por exemplo, a física quântica. A gente costuma falar de física quântica quando vê o filme do Homem-Formiga, né? Aquele mundo quântico que eles tentam descobrir, tentam desvendar. Só que, na verdade, um pouco da física quântica a gente já conhece, já domina e já usa hoje em dia. Os microchips, por exemplo, de computadores e celulares, eles são programados de acordo com a física quântica. Tá? A radioatividade também, né, os equipamentos que usam radiação, eles têm uma aplicabilidade um pouco mais recente, até porque o casal Curie descobriu a radiação tem pouco mais de 100 anos só, então é uma área bem nova também da ciência. E a teoria da relatividade, que tenta associar a energia de um material com a sua massa. Tá? Essa, inclusive, é a equação mais famosa que Einstein formulou, e a gente pode aplicá-la, por exemplo, a uma bomba atômica, que associa a massa de hidrogênio nessa bomba com a energia liberada na explosão dessa bomba. Tá? Então, a física moderna ela vai trabalhar esses assuntos bem mais recentes. Tá? E, por fim, né, para a gente poder encerrar essas áreas básicas, esses ramos básicos da física, a astronomia. Tudo que tem a ver com os astros, seja esse um fenômeno luminoso, um fenômeno mecânico, qualquer fenômeno que os astros emitam ou sofram, a astronomia estuda. Tá? Essa imagem que abriu agora para vocês é uma imagem que foi captada há algum tempo atrás pela NASA, que é uma emissão de radiação de uma fonte luminosa até agora desconhecida, mas que formou uma nebulosa que lembra um olho. Então, como a gente não conhece ainda a origem dessa energia luminosa, dessa radiação que dá esse formato ao olho, a gente chama isso hoje de olho de Deus, tá? Até que se conheça a origem desse padrão de radiação específica, de luminosidade específica. E também a magnitude das estrelas, o brilho delas. Então, o quanto tempo demora para o brilho do Sol chegar até a Terra, ou a luz do Sol chegar até a Terra. Então, essa relação de brilho, de luz que as estrelas emitem, também a gente estuda na astronomia, fora várias outras coisas, como as órbitas dos planetas, dos satélites, velocidades orbitais e vários outros aspectos. Tá legal? Então, isso é um pouquinho do que a física trabalha e um pouquinho do que vocês vão ver ao longo desses anos de estudo durante o colégio. Tá legal? Então, por hoje a gente fica aqui. Fiquem bem, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Valeu, um abraço!